E a ideia aqui era eu começar já a mostrar um artigo que pendesse para a ideia de que isso é uma boa, usar a hialuron é uma boa. Mas eu tenho medo daqueles aluninhos que saem no meio do caminho e vão ficar achando que nós somos profissionais que defendem esse tipo de tecnologia para os tratamentos na estética. E não é bem assim, porque a gente escuta com muita frequência frases do tipo, não, mas funciona, tem artigo, tem um monte de artigo publicado dizendo isso, como se isso quisesse ser alguma coisa, porque artigos são muitas vezes tendenciosos e não mostram os contras, muitas vezes mostram só o que tem a favor, favorecendo a ideia de quem quer, muitas vezes patrocinado por empresa ou pessoas que se beneficiariam desse resultado. Então, nem sempre é vantajoso ou significa alguma coisa ter artigo. E é bom falar que nenhuma marca de preenchimento, nenhuma, zero marcas de preenchedor falam ou indicam o uso da Hialuron como um dos instrumentos de aplicação. Ou é cânula ou é agulha. Não existe nenhuma marca que fala faça usando um dispositivo de pressão. Não existe. E aí, a gente vai mostrar agora o artigo que mostra e vamos mostrar alguns pontos dele a respeito da utilização dessa tecnologia para os tratamentos. Veja só, fala de um equipamento de energia cinética assistida. Essencialmente é um equipamento de pressão, ou na verdade é um equipamento que de alguma forma ele vai empurrar o material através da permeação da pele para levar o tecido, para levar para dentro do tecido aquele material que você elegeu para o tratamento. E tem um negócio interessante que esse pesquisador número 2 aqui, ele é de uma empresa que vende exatamente essa tecnologia. Essa empresa, Perfection, vende esta tecnologia. Não vamos entrar no mérito da tecnologia em si, a gente vai entrar no mérito do que eles estão nos mostrando. Quando usa um dispositivo como esse, sem agulha para fazer um preenchimento, você está supondo que o seu preenchedor vai passar a camada dérmica, epidérmica, dérmica e vai entrar na região do subcutâneo para fazer um preenchimento, por exemplo. Perfeito. Funciona desse jeito? Tem 3 imagens aqui, acho que vale a pena a gente pegar esta imagem aqui, olha. Foi feito o uso do dispositivo em um gel de poliacrilamida. Veja só, colocou uma tinta, né? E fez a pressão, comprimiu isso nesse gel. Veja que a distribuição do material aqui, ela não foi exatamente alinhada. O material foi distribuído? Foi distribuído, mas ele ficou meio espalhado no tecido. Para um preenchimento, será que isso é interessante? Guarda essa informação. Nesse mesmo trabalho, tem duas lâminas aqui histológicas mostrando a aplicação de um material com menor pressão, que a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Vocês percebam que o material ficou concentrado mais próximo da região epidérmica, na mesma pele, também a gente vai entrar no mérito disso, colocando uma pressão maior, mostrando que entrou na porção epidérmica e foi um pouquinho mais para a região do subcutâneo. Então, a parte de epiderme, derme, né? Derme, subcutâneo, epiderme. E a epiderme é o rosinha aqui que a gente enxerga, né? Então, dá para você colocar um material em vários planos faciais? Dá com alguma limitação. Aqui no máximo vai ser um subcutâneo superficial. Não vai ser mais do que isso. Mas dá para você pensar nisso? Dá. Só que, e se a pele não for mais grossa? Como que a gente calcula isso? Na verdade, assim, você até consegue chegar em subcutâneos profundos, porque tem pacientes que ficam até roxos, né? Sim. Vasos mais calibrosos, a gente sabe que está na derme mais profunda, na reticular. Então, se você atingiu ali, muito provavelmente você pode deixar o paciente roxo, que acontece com certa frequência com o uso dessas canetas. Mas o questionamento aqui, neste trabalho, por exemplo, é assim... essas duas imagens que a gente mostrou dos cortes histológicos, eles estavam fazendo teste com relação à pressão, para graduar a pressão que utiliza, que você regula esse instrumento. Só que, aqui nesse próprio trabalho, ele fala que o teste é feito avaliando a resposta no tecido. Então, eu calculei uma certa pressão, aplico o material. Se ficou pápula, eu subentendo que isso está muito superficial, que seria que nem as pápulas que a gente faz de aplicação. Então, aumenta-se essa pressão para que ele aprofunde um pouco mais. Só que, isso aqui foi feito, esse teste foi feito na pele de porco. Então, não é exatamente, não dá para você fazer o teste em outra coisa e transcrever isso para aplicar no seu paciente. Mesmo se o seu paciente não toma banho.
Tonto, aí não adianta. Mesmo que ele chegue, que eu faça o teste em algum outro local, e aí eu veja que, com essa pressão chegou em subcutâneo, e eu transcreva isso para o rosto do paciente, ainda assim não funciona. O próprio rosto do paciente, a gente deixa aqui uma lá que a gente tem falando sobre as diferentes dérmica, espessuras dérmicas e epidérmicas em várias regiões do rosto. Então, dentro do próprio rosto do paciente, você tem diferenças de espessura, de estrutura entre um paciente e outro. Como que você consegue calcular? Então, não adianta fazer o teste no antebraço ou no braço que não aparece e passar para o rosto. A pele é diferente, a estrutura é diferente, a espessura é diferente. E aí, se você usar disso, você teria que fazer o próprio teste na pele do paciente, no rosto do paciente. Aí, para cada região, você vai ter que fazer um teste. Então, região de malária, faça um teste. Ó, ficou uma bilotinha aqui, então tá muito superficial, vou pôr mais profundo. Você vai ficar só com essa bilotinha, o resto vai dar certo. Aí, naqui, você vai faz outro teste. Na região perioral, você faz outro teste. Vocês acham que isso é viável? Porque é corriqueiro, quando eu argumento algumas coisas com relação a hialuropen. Muito obrigada. Que quem usa isso é sempre assim. Não, mas você consegue calcular a área, o plano que fica, porque você consegue regular a pressão. Mas esse teste é feito como? Porque se todo mundo tivesse a mesma estrutura de pele, mesmo volume, mesma espessura, tudo igual, tudo bem, funcionaria maravilhosamente bem, mas não é o que acontece. Você tem diferença do próprio paciente do lado direito para o lado esquerdo. Como é que você faz com certeza onde você está fazendo essa aplicação? Não tem como. Então, por exemplo, nesse trabalho, ele mostra, sim, que variando a pressão, é possível você atingir planos diferentes, mas o que fala sobre a certeza de que você vai aplicar em todos os pacientes, em todas as regiões no plano certo? Ele não mostra isso. E é muito engraçado porque a gente vê profissionais usando a hialuropen ou um dispositivo sem agulha como se fosse uma grande alternativa à agulha. Falar, olha, eu faço preenchedores sem agulha, então meu preenchimento não dói, meu preenchimento não incomoda. Mas na verdade é uma fraqueza você usar a hialuropen para fazer um preenchimento, que ela vai te dar resultados extremamente limitados, tanto no que diz respeito ao resultado em si, como aos produtos que você pode usar. Porque a pele ela tem uma limitação de permeação. Ela tem tamanhos moleculares específicos que podem ser permeadas em materiais que não conseguem ser permeados. Ou seja, você pode até tentar colocar, sei lá, um ácido hialurônico que tenha cadeias muito longas, mas se o tamanho dessa cadeia for maior do que a permeação da pele, ele não vai penetrar. Ele vai ficar parado lá na região mais superficial. Ele não vai para o local que você quer. Você pode eventualmente machucar a pele numa situação como essa. A gente já pegou situações como essa cuja pressão foi muito grande e machuca um pouquinho, mas o material não vai entrar no local. Mas alguns ativos funcionam. Para alguns ativos dérmicos funcionam. Para um ácido hialurônico que tenha um peso molecular menor, uma concentração mais baixa, beleza, funciona. Mas uma concentração mais baixa, não reticulado, para você conseguir moléculas menores, é o ácido hialurônico que usa para um skin booster. Ele usa para fazer um tratamento de intradermoterapia. Não é o que você usa para preenchedor. Então, apesar de falar, eu faço preenchimento de lábio usando a técnica da hialuropen. Não, você faz uma hidratação profunda no lábio que vai durar 15, 20 dias. É isso que você faz. Disso, o próprio trabalho aqui mostra a dispersão que o Rogério comentou, que ele forma um longo eixo. De novo aqui. Longo eixo, isso mostra no corte histológico o que acontece. Mesmo com a pressão aplicada no corte histológico, diminui que dá para mostrar as duas. Tá. Mesmo no corte histológico, quando a pressão é muito pequena, ele fica só na região de derme. Quando a pressão é maior, ele chega em subcutâneo, só que ele também passa pela derme. Então você vê que tem produtos espalhados em todas as camadas. Você não consegue ser certeiro aonde você está aplicando. Então eu vejo pessoas aplicando ácido deoxicólico, por exemplo, onde tem um local que o Rogério até fala, tem um local muito específico para isso ser aplicado. E não adianta achar que ele vai ser aplicado diretamente no compartimento de gordura. Ele vai ficar espalhado em todas as camadas. E daí o que vai acontecer? Sendo ácido deoxicólico um agente que lisa as células, que mata as células, vai formar uma queloide, vai formar uma cicatriz no local. Não vai ter o efeito de emagrecimento que você quer. Então, assim, apesar de ter depende da concentração, feridas, escária. Exatamente, pode ficar até escária, depende da concentração que usa. Então, apesar de dar a impressão de ser um marketing muito bom, falar, eu vou fazer um preenchimento sem agulha, tecnicamente é péssimo, não é alguma coisa viável.